Existe um motivo específico que fez você chegar até esse vídeo, e quando você perceber qual é, você nunca mais vai enxergar sua própria vida da mesma forma. E por mais que uma parte da sua mente tente tratar esse momento como apenas mais um vídeo comum passando diante dos seus olhos, existe algo mais profundo acontecendo agora, algo silencioso, quase imperceptível, mas extremamente preciso, como se cada palavra estivesse encontrando exatamente o espaço dentro de você que precisava ser tocado. Existe uma razão para você estar aqui, e essa razão não está do lado de fora, não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, ela está dentro de você, esperando para ser reconhecida. Porque existe uma parte sua que já não aceita mais viver no limite, que já não aceita mais essa sensação constante de escassez, de aperto, de insuficiência que parece se repetir em diferentes áreas da sua vida. Existe uma versão sua que já vive em abundância, que já se posiciona com firmeza, que já não negocia o próprio valor, que já não se diminui para caber em realidades pequenas, e essa versão não está distante, ela não está no futuro, ela está presente dentro de você agora, aguardando apenas um momento de decisão para emergir. E antes que esse vídeo termine, algo será revelado para você, algo que pode mudar completamente a forma como você se enxerga, como você sente e como você se posiciona diante da vida, mas isso só acontece se você permanecer aqui até o final, não apenas ouvindo, mas permitindo que cada palavra atravesse a superfície e alcance um lugar mais profundo dentro de você, onde a verdadeira mudança começa. E agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você tenha evitado responder por muito tempo. Quantas vezes você já sentiu que está tentando, que está se esforçando, que está buscando fazer diferente, mas, no fundo, tudo continua igual? Quantas vezes você já prometeu para si mesmo que iria sair desse lugar, que iria romper esse padrão, que iria finalmente viver uma realidade diferente, e mesmo assim, dias depois, semanas depois, você percebe que voltou exatamente para o mesmo ponto emocional? Existe uma sensação silenciosa de estagnação que pesa, uma frustração que você talvez nem consiga explicar completamente, mas que está ali, presente, constante, como um eco interno dizendo que algo precisa mudar, mas sem mostrar exatamente o caminho. E isso cansa. Cansa tentar e não ver resultado. Cansa acreditar que dessa vez vai ser diferente e sentir tudo voltar para o mesmo lugar. Cansa olhar para a própria vida e perceber que existe potencial, que existe vontade, que existe capacidade, mas, ainda assim, algo parece travar, algo parece segurar, algo parece impedir o avanço. E o mais perigoso de tudo isso é o momento em que você começa a se acostumar com essa sensação, quando você começa a aceitar menos do que merece, quando você começa a normalizar a escassez como se ela fosse parte da sua identidade, como se fosse algo fixo, algo permanente. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, porque deixam de questionar, deixam de reagir, deixam de acreditar que podem sair disso. E é exatamente nesse ponto que algo precisa mudar dentro de você, porque enquanto você continuar tentando resolver isso apenas na superfície, nada realmente vai se transformar. Existe uma verdade que talvez ninguém tenha te mostrado com clareza até hoje: a vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você sustenta internamente como verdade. Desejar não é suficiente. Esperar não é suficiente. Querer muito também não é suficiente. O que realmente muda a sua realidade é aquilo que você decide sustentar como identidade. Existe uma estrutura invisível operando dentro de você o tempo inteiro, e ela funciona em 3 camadas profundas. Na superfície estão os resultados, aquilo que você vê, aquilo que você vive todos os dias. Logo abaixo estão as suas ações, aquilo que você faz repetidamente, muitas vezes sem perceber, no automático. Mas no nível mais profundo de todos estão as suas crenças, aquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre o que é possível para você. E é aqui que tudo começa. É como um espelho, o que você vê na sua vida não é a causa, é apenas o reflexo. E tentar mudar apenas o reflexo sem transformar aquilo que está sendo projetado é o que mantém você preso no mesmo ciclo. Você não está vivendo escassez por acaso, você está reproduzindo um padrão interno que foi construído ao longo do tempo. E isso não é opinião, isso já foi observado há décadas por pessoas que estudaram profundamente o comportamento humano e a relação entre pensamento e realidade, como Napoleão Hill, que mostrou que aquilo que você mantém de forma repetida na mente, com emoção,
acaba se refletindo na sua vida de forma consistente. Não porque existe algo mágico, mas porque você passa a agir, decidir e perceber o mundo a partir desse padrão interno. E quando você começa a olhar para isso com mais profundidade, algo libertador se revela: você não é os seus pensamentos. Você não é essa voz interna que te limita, que te compara, que te faz acreditar que você não pode, que não consegue, que não merece. Esses pensamentos são como nuvens atravessando o céu, e você é o céu. As nuvens vêm e vão, mudam de forma, aparecem e desaparecem, mas o céu permanece. E talvez, por muito tempo, você tenha confundido essas nuvens com quem você realmente é. Talvez você tenha acreditado que esses pensamentos definem você, quando na verdade eles são apenas reflexos de algo que foi construído ao longo da sua vida. Muitas dessas crenças nasceram lá atrás, em momentos em que você ainda estava formando a sua visão de mundo, palavras que você ouviu, experiências que te marcaram, as situações em que você tentou e não conseguiu, momentos em que você foi diminuído, ignorado, rejeitado. Tudo isso foi criando pequenas verdades internas que você começou a aceitar sem questionar. E essas verdades se transformaram em padrões, padrões que hoje operam de forma automática dentro de você. Mas aqui está o ponto mais importante: isso não foi uma escolha consciente. Isso foi programação. E entender isso muda tudo, porque se foi aprendido, também pode ser transformado. Você não está quebrado, você não está atrasado, você não está limitado de forma permanente, você apenas aprendeu a funcionar de uma forma que agora precisa ser atualizada. E no momento em que você começa a perceber isso com clareza, algo dentro de você começa a se abrir, porque você entende que não está preso, você apenas ainda não tinha visto o que precisava ser visto. E é exatamente por isso que este momento não é comum, porque agora que você começou a enxergar com mais clareza, existe algo sendo preparado dentro de você. Mas para que isso realmente funcione, existe uma condição silenciosa que muitas pessoas ignoram: você precisa estar presente. Não presente apenas no sentido de estar assistindo, mas presente de verdade, com a sua atenção, com a sua intenção, com a sua disposição de permitir que algo novo aconteça dentro de você. Porque o que vem agora não funciona na superficialidade. Não funciona se você estiver distraído, não funciona se você estiver com pressa, não funciona se você estiver apenas ouvindo por ouvir. É como plantar uma semente: se o solo estiver duro, fechado, seco, nada cresce. Mas se o solo estiver aberto, preparado, fértil, então algo novo pode nascer. E é exatamente isso que você está fazendo agora: você está preparando o seu solo interno. Você está criando espaço para uma nova identidade, para uma nova forma de se perceber, para uma nova forma de se posicionar diante da vida. E quanto mais você se permite entrar nesse estado, mais profundo isso se torna. Porque a transformação real não acontece quando você apenas entende, ela acontece quando você sente. Então agora, desacelera completamente. Permite que tudo ao seu redor diminua de intensidade por alguns instantes. Respira profundamente, sente o ar entrando, preenchendo o seu peito, e solta devagar. Mais uma vez, inspira lentamente, segura por um instante, e solta de forma ainda mais lenta. E novamente, inspira, e solta. Coloca a sua mão sobre o seu peito, sente o seu coração, sente o ritmo da sua respiração, percebe que você está aqui, agora. E começa a permitir que o seu corpo relaxe, começa a permitir que a sua mente desacelere, começa a permitir que você entre em um estado diferente, mais calmo, mais presente, mais profundo. E agora, imagina-se caminhando lentamente em direção a um espaço onde tudo está em paz, um ambiente onde não existe pressão, onde não existe cobrança, onde você não precisa provar nada, onde você não precisa se defender, onde você simplesmente pode existir. Observa esse lugar com calma, percebe os detalhes, percebe as cores, percebe a sensação de segurança, percebe como o seu corpo responde a esse ambiente, como a sua respiração se torna mais leve, como a sua mente se acalma, como tudo dentro de você começa a se organizar. E você continua caminhando, até encontrar um ponto onde você sente que pode parar, onde você sente que pode permanecer, onde você sente que está seguro. E agora, nesse espaço,
Você começa a perceber algo que talvez nunca tenha percebido com tanta clareza. Existe uma parte dentro de você que nunca foi tocada pela escassez, uma parte que nunca foi afetada pelas circunstâncias, uma parte que sempre esteve intacta, silenciosa, presente. E você começa a se aproximar dessa parte, você começa a sentir essa presença, você começa a permitir que essa energia se expanda dentro de você. E quanto mais você permite, mais isso cresce, mais isso se fortalece, mais isso se torna real. E então, dentro desse estado, você começa a declarar: eu aceito sair da escassez, eu aceito soltar tudo aquilo que me manteve preso até hoje, eu aceito liberar as crenças que me fizeram acreditar que eu não podia, que eu não merecia, que eu não era suficiente. Eu não sou mais definido pelo meu passado, eu não sou mais definido pelas minhas falhas, eu não sou mais definido pelos meus medos, existe uma força dentro de mim, e eu escolho acessar essa força agora, eu escolho parar de me ver como alguém que falta, e começo a me ver como alguém que constrói, eu escolho parar de esperar validação, e começo a me validar, eu escolho parar de me esconder, e começo a me posicionar, mesmo que exista medo, eu avanço, mesmo que exista dúvida, eu continuo. Porque hoje não é sobre sentir-se pronto, é sobre decidir-se pronto. Eu escolho uma nova identidade, eu escolho uma nova postura, eu escolho viver em abundância, começando dentro de mim. E permanece nisso, não como alguém que apenas repete palavras, mas como alguém que sente, como alguém que permite que cada frase encontre um espaço interno e transforme esse espaço. E você continua, repetindo internamente, aprofundando, permitindo: eu escolho, eu aceito, eu libero, eu avanço, eu continuo, eu me posiciono, eu construo, eu me torno, eu vivo, eu manifesto, eu sustento, eu permaneço, eu sigo, eu evoluo, eu cresço, eu me expando, eu me fortaleço, eu me alinho, eu me transformo. E deixa isso ecoar dentro de você, deixa isso repetir, deixa isso se expandir, como se cada repetição estivesse criando uma nova base, como se cada palavra estivesse substituindo uma crença antiga, como se algo estivesse sendo reorganizado profundamente dentro de você agora. Permanece mais um pouco nesse estado, sem pressa, sem esforço, apenas permitindo, apenas sentindo, apenas permanecendo. Respira novamente, profundamente, sente o seu corpo, sente o seu coração, sente a presença, percebe que algo já mudou, talvez ainda sutil, mas real, ativo, vivo dentro de você. E você continua mais alguns instantes nesse estado, permitindo que essa sensação se estabilize, permitindo que essa nova energia encontre espaço, permitindo que essa decisão se enraize profundamente. E agora, lentamente, você começa a retornar, mas não como a mesma pessoa que entrou aqui. Você retorna levando algo novo com você, levando uma nova percepção, levando uma nova decisão, levando o início de uma nova identidade que começa a se formar dentro de você. E se você chegou até aqui, então isso não pode terminar como apenas mais um momento que você viveu e esqueceu. Existe um ponto em que tudo deixa de ser apenas reflexão e se torna decisão, e esse ponto é agora. Porque tudo que você sentiu até aqui, tudo que começou a se mover dentro de você, tudo que começou a se reorganizar, precisa ser ancorado, precisa ser marcado, precisa se transformar em algo concreto. E é por isso que eu quero que você faça algo simples, mas profundamente simbólico. Escreve agora nos comentários: eu escolho viver em abundância a partir de hoje. Não é sobre outras pessoas verem, é sobre você assumir isso para si, é sobre você transformar essa decisão em algo real, algo visível, algo que marca o início de uma nova postura. E ao fazer isso, você não está apenas digitando uma frase, você está declarando para si mesmo que não aceita mais voltar para o mesmo padrão. E se esse momento já fez sentido para você, deixe o seu like neste vídeo, não como um gesto automático, mas como uma confirmação interna de que você está escolhendo esse caminho. E se você quer continuar fortalecendo essa nova identidade, então se inscreve no canal, porque isso não é sobre um vídeo, é sobre um processo contínuo de transformação que você está iniciando agora. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza, sem suavizar: nada disso acontece como mágica. Não existe transformação sem responsabilidade. Existe direção, existe consciência, existe oportunidade, mas o movimento sempre será seu. É como se um caminho fosse aberto diante de você, mas ninguém pode caminhar por você.
E muitas pessoas param exatamente aqui, elas sentem, elas se emocionam, elas se inspiram, mas não sustentam. Elas querem o resultado, mas evitam o processo. Elas querem a mudança, mas não assumem a postura necessária para sustentar essa mudança. E você não pode mais ser essa pessoa. Porque agora você já viu, agora você já entendeu, agora você já sentiu. E quando você vê, entende e sente, não existe mais volta para o mesmo nível de inconsciência. E é por isso que, a partir de agora, isso precisa se traduzir em ação, não como obrigação, mas como alinhamento com a pessoa que você decidiu se tornar. Quando você acordar amanhã, não comece no automático, não mergulhe direto na rotina, para por um instante, respira, e lembra quem você decidiu ser. Define uma intenção clara, mesmo que simples, mas consciente. E ao longo do seu dia, você vai sentir medo, você vai sentir dúvida, você vai sentir vontade de voltar para o padrão antigo, e é exatamente nesse momento que a mudança acontece, porque você escolhe agir mesmo assim. Não esperando a coragem aparecer, mas decidindo agir apesar do medo. E ao mesmo tempo, você começa a proteger a sua mente, você deixa de aceitar qualquer pensamento como verdade, você começa a observar, a questionar, a escolher o que permanece dentro de você. E isso muda tudo, porque aquilo que você alimenta cresce, e aquilo que você corta perde força. E existe algo ainda mais silencioso, mas extremamente poderoso, que acontece longe dos olhos de qualquer pessoa. É quando você começa a se disciplinar no invisível. Quando você faz o que precisa ser feito mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não existe reconhecimento, mesmo quando não existe resultado imediato. Porque é nesse espaço que a sua nova identidade é construída. Não é no momento em que tudo está fácil, é no momento em que ninguém está olhando. E junto com isso, você reforça diariamente aquilo que começou aqui. Você repete essa oração, você revive esse estado, você se reconecta com essa decisão, não como um hábito vazio, mas como um alinhamento intencional com quem você está se tornando. E quanto mais você faz isso, mais natural isso se torna, mais sólido isso se torna, mais real isso se torna. E agora percebe algo importante, talvez o lado de fora ainda não tenha mudado completamente, talvez as circunstâncias ainda pareçam as mesmas, mas dentro de você existe um movimento que não pode mais ser ignorado. Existe uma consciência que foi ativada, existe uma decisão que foi tomada, existe uma mudança que já começou. E toda transformação real começa assim, primeiro no invisível, primeiro no interno, primeiro no silencioso, antes de qualquer manifestação externa acontecer. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste, porque elas não respeitam esse tempo, elas não sustentam esse processo, elas não permanecem o suficiente para ver o resultado. Mas você agora sabe, você agora entende, você agora sente, e isso muda tudo. E a partir daqui, isso continua. Isso não termina quando o vídeo acaba. Na verdade, isso está apenas começando. Porque abundância não é algo que você encontra, é algo que você se torna. É uma forma de pensar, é uma forma de agir, é uma forma de se posicionar, é uma forma de viver. E quanto mais você se alinha com isso, mais a sua realidade responde, mais oportunidades aparecem, mais caminhos se abrem, mais você se expande. Então continua, mesmo quando parecer difícil, mesmo quando não fizer sentido, mesmo quando parecer lento, porque existe algo maior se movendo, e agora, você faz parte disso. E talvez agora, você perceba que existe algo nesse vídeo que você ainda não entendeu completamente, e quando você assistir novamente, isso vai fazer ainda mais sentido.